Isso não é ser patriota, é ser tolo ou cúmplice, eu acrescentaria. Eu juro, eu chego a ter pena. Quem fica um pouco de dúvida nesse sentido é o Tarcísio. Reconheço os méritos, reconheço, bom gestor, mas quando você acha que vai ter um diálogo construtivo com um larápio comunista, você está fadado à decepção e vai escutar coro sem anistia. Né? A situação do Tarcísio é delicada, ele é o governador do maior estado do país, ele precisa do governo federal para muita coisa, ele tem que engolir sapo. Eu entendo tudo isso. Não vou ficar jogando pedra fácil de cima de Torre de Marfim. Eu reconheço tudo isso. Mas o Tarcísio, na minha opinião, poderia assumir um pouco mais uma visão de, não é confronto, mas de clareza moral. Porque senão ele fica com aquela máxima que ele já falou, não podemos bater de frente, temos que dialogar. Dialogar com Lula, dialogar com o Dirceu, dialogar com o Xande. Daqui a pouco você está dialogando com o Capeta, Hitler e Maduro. Então, não. E o Bolsonaro também fica numa situação difícil, porque ele é o alvo que querem prender o tempo todo. Prenderam os presos do 8 de janeiro para criar uma narrativa para poder prendê-lo. Então, o Bolsonaro também numa situação muito delicada, tentando sobreviver nesse cenário. Então, muitas vezes recebe pedradas injustas, muitas vezes, na minha opinião, erra na estratégia. E é do jogo. É do jogo. Essa questão das manifestações, o Silas Malafaia gravou um vídeo, o Silas não é o Bolsonaro, mas, enfim, é difícil escolher o que fazer aqui. Porque, claro que a gente quer o Brasil inteiro nas ruas, mas o Bolsonaro tem lá as razões dele para ter medo de alguma coisa que sai de controle. Então, de novo, situações delicadas, complexas, normalmente não tem uma resposta fácil e simples, porque são respostas fáceis, simples e equivocadas. É difícil. Mas o mestre Olavo acertava quase todas. Tanto a esquerda quanto a direita acreditam que o Bolsonaro tem um plano secreto. Eu sei qual é o plano: sobreviver. Então, é difícil. Eu acho que ele tem genuína vontade de ajudar esses órfãos de pais vivos, como ele diz, e a melhor forma de fazê-lo não está clara qual é. Vamos discutir, vamos divergir, se o Alcolumbre valeu a pena ou não, dependendo da comissão, talvez sim, talvez não, mas o fato é que tem um custo. Assim como tem um custo você, de alguma forma, mitigar o ânimo de manifestações no país todo. São situações delicadas. Mas, enfim, o que sabemos é que o Barroso dá pitaco sobre economia. Nós continuamos a ser, na minha visão, o país mais atraente para investimento no mundo. Tivemos no ano passado um crescimento próximo aí a 3,5%, mas estamos enfrentando problemas com inflação fora da meta, com juros altos, com o dólar que disparou e com muitas preocupações de natureza fiscal. E eu, concluindo, continuo a achar que o Brasil ainda é uma das melhores opções de investimento do mundo, e digo isso onde posso, porque verdadeiramente eu acredito nisso. A pergunta é, quem perguntou ao Rousseau de Vassouras a opinião dele sobre economia? A opinião do Barroso sobre o futuro do Brasil, economicamente falando, vale tanto quanto ao Zé das Couves. Aliás, vale muito menos, que o Zé das Couves ele trabalha na feira com as couves. O Barroso é um burocrata cercado de seguranças, lagosta, vinho e jatinho da FAB. Quem perguntou para o Barroso o que ele pensa, por exemplo, sobre o presidencialismo ou o semipresidencialismo? Acho que vale a experiência. De novo, quem liga? A gente está falando isso, claro, que a gente vai chegar no grau de politização da nossa Corte Suprema, que está no epicentro do problema denunciado pela Casa Branca, pela Embaixada Americana, e que levou uma notinha picareta do Itamaraty, que nega a realidade. Mas vamos chegar lá. Primeiro, Dino sobre julgar Bolsonaro. Não há nenhum desconforto, nenhum incômodo. Claro. Para um comunista que foi, no mesmo ano, dos 3 diferentes poderes, ministro de Justiça e Segurança, senador e ministro do STF, e que já disse que o Bolsonaro é o capeta, não há nenhum desconforto em pré-julgar o desafeto que você está aí para derrotar mesmo, né? Vai poder uma vez mais falar, nós derrotamos o bolsonarismo. O Augusto Arruda Botelho, olha ele de novo aí. A chance de Zanin e Dino serem impedidos de julgar Bolsonaro é próximo de zero. Todo mundo sabe. Mas é como disse o Marsiglia. E isso por razões
políticas. A questão é se você sustenta que juridicamente isso seja o correto. Eu acho que o Botelho sequer é capaz de entender a pergunta. O que é juridicamente, caro Marcílio? O Botelho é um agente político, uma espécie de despachante de bandidos. Então, de novo, virou circo, virou várzea. Olha o Marcílio uma vez mais matando a pau. Para eliminar o bolsonarismo, o STF estragou nossa democracia. Eu escrevi uma coluna com base nessa inspiração da coluna dele, abrindo com aquele filme de 2000 do Bruce Willis, que eu estou muito parecido. Eu achei que fosse ficar um pouquinho mais parecido com o Bruce Willis careca, mas eram minhas pretensões. Eu acho que eu pareço mais o Van Diesel, infelizmente. Mas aquele filme do Bruce Willis com o Samuel Jackson, de Corpo Fechado, Unbreakable, em que o vilão promove acidentes homéricos de trem, de avião, para descobrir o seu antípoda. Porque ele nasceu com uma doença que os ossos quebram o tempo todo e ele quer alguém indestrutível. Se eu existo, tem que existir alguém que é o meu oposto. Para pegar um cara, matou centenas. O STF brasileiro, para pegar o Bolsonaro, soltou todos os corruptos da Lava Jato. Sérgio Cabral está livre, leve e solto. Eu estou punido. E para pegar o Bolsonaro, prendeu 1.000 e tantas pessoas. Tudo isso para eliminar um cara, que, segundo pesquisas, já ganharia no primeiro turno do Lula. Né? Por que será? Por que será? Eu volto a repetir o que eu já disse várias vezes. Se o nome de Jair Bolsonaro, não estiver nas urnas em 2026, não dá para chamar de democracia. Olha o Arruda de novo, agora indo para a pauta do dia. Justiça dos Estados Unidos rejeita limitar de Rumble contra Moraes, diz o G1. Uma manchete vagabunda do mesmo nível da Fórum. Olha o que o Globo virou, gente. O Globo virou a revista Fórum. Moraes derrota Rumble e Trump. Não. Aí o Arruda diz, mais 72 horas. Ninguém sério está batendo bumbo dessa vez de tic-tac, 72 horas. Ninguém acha que tem bala de prata. Todo mundo está vendo a chapa esquentar. O maçarico ficar bem incômodo no cangote dos vagabundos golpistas do Brasil. E não dá para negar, tanto que a gente está vendo a reação deles, que foi uma escalada impressionante, que nem o mais otimista de nós poderia esperar. Foi assim, avassalador. Prá! Em uma semana, tudo aconteceu. Pá, embaixada, Trump, juíza de Tampa, que foi o oposto do que disse o G1 e o Fórum, uma vitória do Rumble e uma derrota do Alexandre de Moraes. O resumo da ópera muito simples a juíza falou, nem tem mérito para julgar aqui, porque o Alexandre de Moraes não fez nada pelas vias legais. Ou seja, o e-mail do Alexandre de Moraes para a empresa americana vale tanto quanto o do Zé das Couves. Alexandre de Moraes igual a Zé das Couves. Se um dia ele vier pelo meio legal, a gente analisa. É um esculacho que só a Globo consegue distorcer para dizer que foi uma derrota do Rumble e vitória do Alexandre de Moraes. Mas, enfim, sentiram tanto que olha ele de novo aí, Augusto de Arruda Botelho, puxando da cartola a cartada do patriotismo, o último refúgio dos canalhas, como diria Samuel Johnson, tema da minha coluna da Revista Oeste de hoje. Quentinha, acabou de sair do prelo, e os meus apoiadores do Locals leram na quinta-feira de manhã. Então, se você quer virar um apoiador do Locals, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com e torne-se um apoiador agora mesmo. Tem como recompensa vários produtos exclusivos. Patriota que comemora Estado estrangeiro criticando publicamente e equivocadamente um dos poderes do país? Temos. Mimimi. Marcílio explicou. Botelho. Gostar de um país não é bater palmas ou ficar em silêncio para o arbítrio. Não é defender o país de críticas estrangeiras a qualquer preço, mesmo estando errados. Isso não é ser patriota, é ser tolo ou cúmplice, eu acrescentaria. Por falar em cúmplice, Ricardo Capelli, que trabalha para a quadrilha, disse: você pode ser de direita ou de esquerda, mentira, mas as declarações do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre assuntos internos do Brasil são inaceitáveis em letras garrafais. Falso. Pedir intervenção de um país estrangeiro é inaceitável. Não. A defesa da soberania nacional é tarefa de todos os brasileiros.
Não vai colar. Vocês estavam até ontem aplaudindo Jorge Soros, USAID e Biden intervindo no Brasil. Vocês são hipócritas, como tudo mais que fazem na vida, e não defendem soberania nacional e bandeira do Brasil, coisa alguma. Defendem a Internacional Socialista, a bandeira vermelha e o Foro de São Paulo globalista. Mas o Itamaraty mandou notinha. Agora vai. Agora vai. Ministros do STF cobram reação formal do Itamaraty, diz Daniela Lima, porta-voz do STF. E dito e feito. Barroso diz que poder judiciário passou a ser poder político. Mas a notinha diz que é um absurdo misturar questões jurídicas do poder judiciário com a política. Imagina um americano lendo isso. Os diplomatas americanos não vão entender a notinha fora do tom, da tradição e do bom senso da diplomacia mundial. O Gabeira. Estamos diante de adversários muito fortes e imprevisíveis. Nesse caso, não se pode ficar tão passivo e indiferente. O STF tomou uma providência ao acionar o Itamaraty. Quer dizer, o STF aciona o Itamaraty? Eu estou com dificuldade de entender o seguinte. Está aberto para o público agora que o Alexandre de Moraes faz parte do governo Lula? Só para entender. E de medidas imprevisíveis e draconianas, o Gabeira entende. Ele não pode vir até hoje para os Estados Unidos. Porque ele sequestrou um embaixador americano. Não é legal, sabe? Ele teve anistia depois, aquela que ele nega para a cabeleireira sem antecedentes criminais. Gabeira, você é um cara que eu já consegui respeitar dentro da esquerda. Eu soube que você me citou outro dia aí, o Guga que me avisou. Oi, Guga. Eu não consegui ver se foi bom ou ruim o que você disse. Se foi contra ou a favor da minha censura, por exemplo. Eu sei que você tem que defender por uma questão moral a anistia desses presos políticos. Você sequestrou um embaixador, cara, e teve anistia. E por isso você não pode pisar no solo americano. Você cometeu um crime grave contra um representante da nação americana no Brasil. Itamaraty consultou o Moraes antes da nota. De novo, Alexandre de Moraes faz parte do governo Lula? Assume logo. Quem manda nessa bagaça? Nessa jossa? Após diplomação, Lula e Moraes vão à festa com samba na casa do Cacai, aquele que é advogado do Lula e que, próximo do Dirceu, amigão do peito, e que despacha no STF de bermuda. Mas não vamos contar para os americanos que eles estão confundindo política com decisão jurídica. Senão eles vão ficar perplexos. O governo decide adotar estilo bateu, levou, com Trump após crítica a Moraes. Se você criticar Alexandre de Moraes, você está declarando guerra ao governo Lula, segundo o governo Lula. Coisas estranhas acontecem. Será, tipo assim, hipoteticamente falando, que está vindo à baila, que houve a formação de um consórcio, para usar um eufemismo de quadrilha, que deu um verdadeiro golpe para colocar o ladrão de volta à cena do crime, derrotar o bolsonarismo, e depois se vangloriou disso, e passou a perseguir todos os bolsonaristas que incomodavam, inclusive por meio de empresas americanas em solo americano, inclusive aqueles que eram US person, ou cidadão americano, e que isso agora está vindo à tona com investigação e pedidos de punição por meio de um governo americano que parou de palhaçada. Será que é isso que está acontecendo? A coisa vai escalonar. E eu tenho feito uma análise. Ou o sistema triplica a aposta e vira Venezuela, ou cabeças vão ter que rolar, a começar com a do Alexandre de Moraes. Agora, para o sistema triplicar a aposta e virar Venezuela e se fechar no eixo do mal, tem que combinar com os donos do poder, que ninguém acha que é de fato o Xande. Os banqueiros pensam o que disso? Os empreiteiros corruptos pensam o que disso? Uma turminha da Fiesp que se lambuza no Estado pensa o que disso? Essa turma tem muito poder, tem despachante no centrão fisiológico. Eles querem que o Itamaraty comece a agir como o poodle raivoso, porque não é um Rottweiler, é um poodle raivoso, do Lula / Alexandre de Moraes, como um instrumento do Xande para
peitar numa megalomania típica de complexo de vira-latas o governo americano? Esses banqueiros estão confortáveis com essa situação? Não podemos deixar Moraes sozinho nessa. Trata-se de uma questão política, ora bolas, diz a leitora da Folha, aquela entidade mitológica maravilhosa, que eu particularmente adoro, porque eu acho que está um estágio acima do especialista da mídia. Quando eles apelam para o leitor, é porque bateu o desespero. Não podemos deixar o Xande sozinho. É político. Boa sorte com os Estados Unidos. Ana Paula Henkel, minha querida amiga, está traduzindo vários materiais sobre Felipe Martins, um monte de coisa. Tem o meu material, que pode ser traduzido, porque eu sou um caso simbólico também, de um cidadão americano perseguido por meio de empresas americanas que nem estão no Brasil, como a Patreon. O Alexandre de Moraes meteu multa de 100 mil reais por dia na Patreon, que cagou. Pediu para a Patreon abrir todo mundo que apoiava meu trabalho aqui nos Estados Unidos. A Patreon cagou, fiquem tranquilos. Tá? Isso há 2 anos. Não vai ser agora que vai abrir, que o Congresso americano está intimando ou convidando todas as plataformas para revelar o que aconteceu de pedidos indecorosos de censura por meio do Alexandre de Moraes e seus jagunços. O Alexandre de Moraes e seus jagunços tentaram ir em cima de um cidadão americano por meio de uma empresa americana, pedindo dados sigilosos dessa empresa. Isso não vai ficar legal para a ótica do Congresso americano, gente. Não vai. E nós vamos mostrar para eles todos o que é o nosso Itamaraty. Eles já sabem, né? Mas refrescar a memória é importante. Navios de guerra do Irã atracam no Brasil mesmo após pressão dos Estados Unidos. O senador Ted Cruz, do Texas, não engoliu essa até hoje. O Itamaraty vai ter um certo trabalho para convencer esse pessoal que é neutro e não do eixo do mal. Itamaraty saúda a eleição pacífica na Venezuela. Oi? Itamaraty condena a ocupação de Israel em área desmilitarizada da Síria. Desde então, o Itamaraty, na figura do anão diplomático Celso Amorim, o chanceler do B, que escreveu o prefácio de livro de gente do Hamas, vem demonizando Israel e passando pano para os terroristas e coleguinhas do Irã e adjacências, que eles levaram para o BRICS, onde ameaçaram desafiar a moeda americana no âmbito do comércio global. Então, os americanos vão ficar muito impressionados com o Itamaraty, com toda certeza. Bom, se você... Acabei de saber que o site Boss Consta está no ar de volta. Então, se você quer acessar todos os meus serviços parceiros do Boss Consta, vá lá, bossconsta.com, na ala de serviços. Iris Planning é a empresa de seu seguro internacional de saúde. Acreditem, é muito importante ter um seguro bom de saúde, que na hora que a porca torce o rabo, você acha que nunca vai acontecer com você, até o dia que acontece. E você precisa. E vamos ver o que o advogado do Rumble e do Trump, que fala português fluente, que deve ser uma coincidência, vamos ver o que ele andou dizendo para alguns militantes disfarçados de jornalistas, colocando os pingos nos is para humilhá-los, porque eles não sabem o que falam. Pai, perdoe-os. Não, só para deixar claro, então a Rumble não deve recorrer do bloqueio da plataforma aqui no país. Isso está definido? Não recorre sobre isso. É que recorreria para quem? Não tem autoridade acima do Alexandre de Moraes. Ouch! Tramontina. Calma que tem mais uma, acho que com a Mônica Bergamo, né? Ou seja, os vídeos postados pelo Alan dos Santos vão continuar sendo transmitidos para o Brasil. Essa é a ideia. Qualquer pessoa, né? De novo, não quero especificar as pessoas porque não é apropriado para eu fazer. Né? Eu entendo que a mídia identificou a pessoa, mas sim, de qualquer usuário, porque a empresa, a menos que seja pelas políticas dela ou o que é requerido pela lei dos Estados Unidos, a empresa não censura. Então a empresa não está monitorando o conteúdo. Esse falou mal de Kim Jong-un. O que ele falou do Macron? Não, Macron ficou ofendido com isso. Ai, meu Deus. Então, tira. Não tem pessoal para fazer isso. É uma livre plataforma. A única forma que você vai tirar vídeos da plataforma é se viola a lei de onde está constituída a empresa, que é os Estados Unidos, onde estão os servidores, ou se viola alguma política. Tem pornografia infantil, tem violência. Ok, então obviamente vai tirar esse conteúdo. Agora, pontos de opinião política de cada país, tem 193 países do mundo. Imagina se a Rumble vai ter que estar regulando opinião política em 193 países. Absurdo.
Quer dizer, sendo criminosos nos seus países, desde que não sejam considerados criminosos nos Estados Unidos, a Rumble aceita. Então, imagina, eu entendo que é um crime super punido falar mal de Kim Jong-un em Coreia do Norte. Mas a Rumble não está aí para fazer cumprir as leis da Coreia do Norte. Não, mas só para a gente deixar claro, aqui não é um crime super punido falar mal do Alexandre de Moraes, né? Os crimes são outros, é espalhar mentiras, é um outro tipo de crime. Eu não sei se o senhor tem isso claro. Eu tenho isso claro. Aí entramos num outro assunto, né? Que é assunto de misinformation, disinformation, que isso vai além do que vínhamos conversando. Você falou espalhar mentiras. E aí vamos falar não necessariamente do caso, senão que estamos falando de política pública. Quem determina o que é verdade e o que é mentira? Sim. Sim, é uma conversa pra... quem decide que é a verdade e que é a mentira? Ouch! O Ministério da Verdade, encabeçado pelo todo-poderoso Alexandre de Moraes e com o nosso Rousseau de Vassouras, famoso boca de veludo, ditando as regras no final. O fato é que a chapa está esquentando e eles estão sentindo. Olha o Merval Pereira da Globo News. Eu fiquei surpreso com o Trump entrar tão diretamente numa disputa a favor do Bolsonaro. Eu não imaginava que ele fosse fazer isso, que ele fosse se colocar contra o governo brasileiro ou contra uma instituição brasileira como o Supremo por causa do Bolsonaro, né? Mas aconteceu. E aí é uma coisa séria, porque não tem nenhuma razão para o Alexandre recuar, ainda mais depois da declaração oficial do governo americano. Não pode mais recuar, né? E também não. O que o governo americano vai fazer para defender o Alan Santos e o Bolsonaro? É uma coisa inacreditável. Mas teve esse papel também, digamos que a gente vai ter que analisar, enfrentar. Cara, eu confesso que está muito divertido acompanhar tudo isso. Está muito divertido acompanhar tudo isso. Vamos lá, falar do STF, então. 8 de janeiro. Documento coloca sob suspeita juiz auxiliar de Moraes, os famosos jagunços do STF. Em troca de e-mails, Leonardo Fernandes falou em edição de vídeos e imagens sobre a baderna dos três poderes. Como a juíza Ludmila Lins Grilo, perseguida pelo regime de não juízes que tomou de assalto o Poder Judiciário, diz, isso é crime, companheiro. Enquanto isso, a Justiça da Espanha rejeita a ordem de prisão contra Oswaldo Eustáquio. Agora são os tribunais europeus que começam a reconhecer que há uma perseguição política no Brasil, como diz o Leandro Ruschel, ou seja, está caindo em descrédito no mundo inteiro o STF e sua narrativa globalista, né? Aí vem o Boulos. Acionamos a PGR contra Eduardo Bolsonaro por crime de soberania nacional. Isso tinha que estar lá em cima, naquela pauta, já que eu já falei da soberania nacional, não sei porque ficou perdido aí, né? Mas o cerco está fechando. Escritórios de advocacia dos Estados Unidos entraram em contato com bolsonaristas para propor que testemunhem contra Alexandre de Moraes com base na lei Magnitsky. Eu posso contribuir. Brasileira naturalizada nos Estados Unidos teve pedido de prisão decretado por Moraes. Flávia Magalhães relata que seu passaporte ficou sob restrição. O meu está cancelado. E eu sou um cidadão americano também. Então nós todos vamos colaborar com a justiça americana contra o senhor Alexandre de Moraes. Dino defende Moraes e sugere férias em Carolina, no Maranhão, em vez dos Estados Unidos. Pelo visto, aquele clima de piada acabou, né? Moraes nem tem o hábito de viajar mesmo, diz a interlocutores. E nada marcado na agenda, tirando o convite da Lide, do Dória, que me parece que não vai querer transferir para Maranhão, Carolina, o destino. O respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluído o valor de liberdade de expressão. Foram atrás do Elon Musk, que está no inquérito, congelaram ativos da Starlink, que não tinha nada a ver com o X, e não querem pagar o preço, arcar com as consequências? Tarde demais, meu amigo.
Nota do Trump ameaçando também empresas que estão usando ativos americanos como seus cofrinhos, piggy banks, aquele cofrinho, né? Eu estou acelerando aqui que eu tenho que encerrar, mas a coisa está escalando. Aí vem o Alexandre de Moraes, diante dessa enxurrada de ataques, dizer que as Big Techs não são enviadas de Deus. Olha, se as Big Techs são ou não enviadas de Deus, eu não sei. Eu sei que esses ministros golpistas do Supremo são enviados diretamente do capeta. Big Techs, elas não são enviadas de Deus, como alguns querem. Elas não são neutras. São grupos econômicos que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, ignorando a soberania nacional de cada um dos países, ignorando as legislações, para terem poder e lucro. Democracia é um negócio, dizem as Big Techs, porque tudo para as Big Techs é dinheiro, é negócio. Democracia é um negócio. Assim como vendemos carro, vamos vender candidatos. Diz o sujeito que relógio caríssimo, parece que tem apartamentos milionários, a doutora Vivi embolsa uma grana pesada com causas ligadas ao próprio STF, mas eles já julgaram que não tem problema cônjuge ser parte interessada. Diz isso sobre o cara mais rico do mundo, que gastou 44 bilhões da sua fortuna para libertar o X, o Twitter. Um cara que está trabalhando de graça para o Dodge e não precisa disso. O Elon Musk está interessado só em dinheiro. Esse parasita golpista, tirano, psicopata, que vive às nossas custas e muito bem, diz que a democracia não se compra. Se toma, não é mesmo, ministro golpista? Se toma, o que é diferente de ganhar eleição. Aí vem o Estadão. Alexandre de Moraes vira alvo global ao desafiar a Big Techs, endossando a narrativa do Crápula. Ministro do Supremo Federal se transformou numa das vozes do mundo dispostas a enfrentar o poder quase absoluto das gigantes. Até onde vai a canalice de vocês? Aí sim, por medo de um modelo de negócios fracassado de jornal, que precisou de ajuda de 10 empresas para injetar 200 milhões para salvar o Estadão que estava ruindo. Eu sei quais são as empresas. Eu tenho boas fontes. Vocês vão até onde nessa narrativa para destruir a liberdade de expressão das concorrentes das plataformas? O que o X fere a democracia no Brasil? Nada. Agora, o Alexandre de Moraes eu aponto. E também o governo americano hoje em dia. Né? De novo, a megalomania do complexo de vira-latas foi tão grande que o Alexandre de Moraes achou que a jurisdição era internacional, planetária. Alexandre de Moraes determina bloqueio de perfis no mundo. Facebook cumpre ordem de bloqueio global. Um juizeco de um paiseco qualquer acha que pode mandar no mundo todo, nos Estados Unidos agora. Se liga, meu chapa. Se liga. Está falando com um país sério, com a maior democracia do planeta e com um cidadão americano. Respeito. Senão a gente vai atrás da família, né? Família de Moraes pode ter visto nos Estados Unidos revogado. A estratégia busca pressionar o ministro e atingir os parentes. De novo, eu não sei se isso é justo ou não. Se o visto estiver vinculado, sim. Não é perseguição, é justiça. Agora, ele é um cara vingativo, que foi atrás da filha do Eustáquio, de 15 anos de idade, da mulher do Daniel Silveira, da família do Cid, do Mauro Cid. Coisa de psicopata. Coisa de tirano. Aqui se fez, aqui se paga. O mundo dá voltas ou capota, é bumerangue. Anistia já, vocês vão estar pedindo já, se as coisas continuarem nessa toada. Amém. Ah, detalhe. Nem quero ir mesmo para os Estados Unidos, me lembrou muito o episódio do Chaves, né? Nem queria mesmo. Bobo. Como é que fica aquele clima de vitória do Trump vira piada entre ministros? Que a Globo estava ajudando a espalhar para esconder o risinho de desespero, que não passava nem Wi-Fi no fiofó. Calma, gente. Calma que agora eu soube de fontes seguras que o Trump está sem dormir e o Congresso americano está em polvorosa. Contra a proposta anti-Xandão dos Estados Unidos, Câmara pode votar projeto para barrar estrangeiro no Brasil. Acho que eu não vou poder, então, para o Brasil, é isso?
E o prêmio vai para ele. Aquele que a gente pode apenas especular qual é o compromate, qual é o pacote de chantagem e grana e ameaça para o sujeito que escreveu País dos Petralhas 1 e 2 virar a maior petralha do mundo. Nesse nível. Brasil ensina liberdade de expressão aos Estados Unidos, mergulhados no obscurantismo. Eu juro. Eu chego a ter pena. Quando eu penso nesse sujeito, vem à minha mente o filme O Som da Liberdade. Gostaria muito que ele conseguisse se libertar. O que aconteceu na vida desse cara para ele chegar a esse papel? Mas esquerda é isso, né? Esquerda não tem caráter. O Sleeping Giants bancando a vítima de censura, intimidação e perseguição. Um grupelho fascista financiado por gente de fora, o imperialismo do bem, para censurar, cancelar, intimidar Gazeta do Povo, Jovem Pan, Rodrigo Constantino e por aí vai. Picaretas. Quem está por trás mesmo desse grupinho? Vamos botar os nomes todos na vitrine, que nem a lista do Jeffrey Epstein, das festinhas do P. Diddy. Vambora? Quem não deve não teme. Né, Renato Azevedo? E o Alexandre de Moraes ficou tristinho, porque para ver o Pateta ele vai ter que ir atravessar a Praça dos Três Poderes e ir lá abraçar o Lulinha. É o que restou a ele. Elon Musk curtiu a mensagem do Paulo Figueiredo falando, olha, não precisa ter ativos nos Estados Unidos. E eu acho até que tem, né? O Barroso eu sei que tem. E filho também que trabalha aqui. Mas, se a Magnitsky for para cima do cara e pegar geral, ele vira um pária do mundo. Ele não pode manter conta na Netflix, muito menos em banco. Todo mundo que usa o sistema SWIFT é uma bomba atômica na pessoa física, esse troço. Os Estados Unidos utilizaram, desde quando o Obama aprovou e sancionou, 600 e poucas vezes só. A Gazeta do Povo fez uma reportagem boa sobre isso. Recomendo a todos a assinatura da Gazeta. E se forem para cima de Portugal, hein? E do Gilmar Mendes? Gilmar Mendes me lembra muito o personagem do Festa do Bode do Mário Vargas Llosa. Aquele que fica só nos bastidores. Hoje ele ama dar entrevista, fala muito, mas ele é aquele que manda. Ele é aquele que pode pular do barco furado do Xande amanhã, se achar que é interessante. Por enquanto, não. Por enquanto, ele achou interessante soltar notinha ridícula, patética, cheia de platitudes, falando de autodeterminação dos povos. Tomara que os portugueses coloquem o Chega no poder para dar um chega para lá em certos ministros que vivem em Lisboa, sabe-se lá como, com muito dinheiro e poder. E vem falar também de defender a ordem constitucional brasileira e a Carta Magna. Tudo aquilo que o STF não vem fazendo. Eu soube que a cara do Alexandre de Moraes, ao ler sobre o Magnitsky Act, foi essa. Viva a inteligência artificial. Por fim, não é só o Alexandre de Moraes que está na fila, não. Já meteram pelo menos o PGR Gonê e o jagunço Fábio Choro, aquele que foi o responsável pela minha oitiva, que eu não devia ter aceitado, né? Meu advogado, o Paulo Figueiredo, falou, eu não recebi carta rogatória nenhuma. Eu falei, é uma estratégia jurídica. Eu falei, como o Brasil não está mais no campo da jurídica, eu não devo nada, vamos para o circo. E aceitei fazer a oitiva, que foi constrangedora para esse sujeito. Constrangedora. Porque era uma coletânea de tweets. O inquérito que corre em sigilo. Com piada. O que o senhor quis dizer ao falar para o Roberto Jefferson que estava disposto em pegar em arma contra comunista. Eu falei, o senhor delegado poderia ler o final da transcrição? Abre parênteses, risos, fecha parênteses. Era uma piada. Foi esse o nível. Esse o nível. Estamos lidando com vagabundos. Mas a hora dos vagabundos, se Deus quiser, ainda vai chegar. Com a ajuda da cavalaria americana. Go Trump! Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.